Fala galera, aqui é o Caio Comparim. Hoje tem Tesouros da Transformação, algo que eu criei especialmente para você. Então se liga porque tem um convidado especial muito legal, numa trajetória muito interessante. Você já foi para Machu Picchu? Você já imaginou ir para Machu Picchu? Já teve alguma experiência? Agora imagina Machu Picchu, aquela energia que todo mundo fala que tem, que é um lugar especial, que as pessoas vão lá para tirar maravilhosas fotos, mas você imagina você fazer uma peregrinação no Peru, isso, né, com um sacerdote andino te levando, passando por vários templos e fazendo os rituais que eram feitos naquela época, né? Então, por exemplo, você ir no Templo das Águas, e vivenciar o que é um ritual do Templo das Águas que eles faziam antigamente. Cara, eu vivi isso e foi muito incrível, muito especial. E eu estava num grupo de 10 pessoas e eu era um dos únicos homens, o resto era só mulheres. Maravilhoso! E o que aconteceu? Na hora de selecionar o grupo lá, a gente ficar num lugar, no hotel, lá em cada lugar que a gente ficava, eu fiquei com o Carlos Barrichello, um cara muito da hora, um cara muito especial. E ele pode ter, assim, coisas que você pode muito se identificar, de repente. Então eu vou bater um papo com ele agora, e a gente vai relembrar dessa viagem muito massa, bem da hora, uma viagem assim que marcou a minha vida, de transformação mesmo. Tem marcos incríveis assim que eu posso olhar e falar, cara, com certeza essa viagem fez diferença. E eu quero te convidar, é um convite para você estar dentro desse papo junto comigo e com o Carlos, que a gente vai estar falando sobre um pouco dessa vivência que a gente teve, como a gente chegou nessa viagem, o que a gente estava buscando. E também conhecer um outro lado do Carlos que é muito legal, que eu tenho certeza que talvez você nunca tenha ouvido falar, e também de conhecer a importância do que ele vai trazer para você. E tá mais perto do que você imagina, beleza? Então confere aí. Nós vivemos um momento, né, da peregrinação no Peru, né, que a gente estava junto, cara. Então foi vários momentos muito legais aí, que a gente estava dividindo quarto. Então chegou lá quando a gente se reuniu, aquele monte de mulher, e aí só tinha nós dos dois únicos homens do grupo, e aí a gente se conheceu ali, né? Então foi muito rico ali poder compartilhar esse momento com você. Então é isso, eu queria entender como é que você achou, como é que você foi parar nessa peregrinação no Peru. E contar um pouco como foi essa experiência para você. Meu começo foi buscar um pouquinho de autoconhecimento, assim, né? Eu tinha acabado um casamento de 12 anos, né? Tava mudando todo o meu propósito, assim, de vida, tentando... o que eu vivia com a minha ex-mulher não fazia mais sentido, assim, para mim, né? Então, eu comecei a seguir um caminho, ela outro. E aí, em busca de autoconhecimento, eu, por um acaso, entre aspas, eu encontrei no Instagram, né, falando sobre essa jornada, essa peregrinação que seria feita no Peru, né, essa iniciação. E aquilo me tocou muito, porque eu tenho também muita conexão com essa parte mística, né? Eu gosto muito do xamanismo, dessa linha também andina, dessa sabedoria, né? Desses povos. E isso me motivou muito a falar, não, vou ver o que é, assim, vou seguir esse caminho para poder me escutar, né? Silenciar no momento tão conturbado que eu estava passando. Então foi uma busca, assim, de um autoconhecimento mesmo. Ah, maravilha, engraçado, porque esse lance de repente, por acaso, né? Por acaso, o Instagram apareceu ali, né? A gente tá falando do Intipá, lá do Juliano Salas. E foi assim, também aconteceu a mesma coisa comigo. Na verdade, a Lígia, na época, ela
falou, "Ó, olha isso que legal que apareceu para mim, que alguém entrou, a Eva, né, a esposa do Juliano, de alguma É, maneira encontrou ela no Instagram e falou, ó, talvez seja interessante para você. Aí a Lígia mostrou para mim, eu falei, nossa, animal, porque para mim, eu sempre tive essa vontade, Machu Picchu e tal, deve ser uma coisa muito incrível, mas nunca, assim, me movimentei. E aí quando eu vi a oportunidade de fazer isso, mas com um propósito, com uma pegada assim de você ter um direcionamento, uma pegada mais espiritualizada desse processo, eu falei, tô dentro. Tanto é que ela me mostrou, eu comprei e ela falou, tá bom, então bora lá. Entendeu? Foi um pouco assim, né? já bateu de cara ali, né? Exatamente, né? Então, e aí nisso nós nos encontramos lá em Cusco, né? E aí ficamos num hotel, né, ali no meio de Cusco, e toda manhã a gente saía pegava uma van e ia para algum templo, né? E para você, Sim. o que foi mais desafiador? Teve um dia mais desafiador, algum momento que ali foi muito importante para você? Tudo fluía assim muito bem, né? Eu lembro que nos primeiros dias a gente foi para um lugar onde teve como se fosse uma iniciação, né? Mesmo um grande sábio, xamã, né? Trouxe alguns conhecimentos, muita essa parte de limpezas energéticas, né? Todo mundo passou por uma purificação ali. E esse momento parece que me conectou assim com o meu eu eu me senti fazendo parte dessa cura que foi esse processo todo. Então ali foi um momento muito forte assim de estar conectado, receber uma energia num lugar tão lindo e tão cheio de sabedoria, né? De histórias, de energias e esse momento ali foi muito legal poder receber essa limpeza e essa iniciação ali no nosso caminho. E um lugar também que para mim foi muito especial, assim, lógico, também teve lá o Templo do Amor, maravilhoso, das águas. Agora, um momento muito especial aí, quando a gente chegou no Samanawasi. Você lembra o Samanawasi, que a gente chegou à noite, a gente não sabia onde a gente estava realmente chegando, e aí a gente foi, jantou. E aí eu lembro que o Juliano contou uma história, assim, tipo, de um cara muito especial, muito, né, uma história muito linda, muito interessante. A gente estava em volta de uma lareira, né, ao lado de uma lareira, mas uma sala cheia... exatamente, nossa, tinha uma energia incrível, assim, a gente não sabia exatamente onde a gente estava. Ele contou uma história muito assim, bonita de uma pessoa. Você falou, nossa, que pessoa interessante, que pessoa especial. E aí, na hora que ele virou e falou assim, vocês estão exatamente no lugar dele, esse é o lugar onde ele criou esse lugar, é o lugar dele. Eu lembro que o castiçal estourou, na hora, estourou, explodiu, assim, você fala, caramba, eu fiquei assim, tipo, uau, rolou aquele minuto de silêncio, assim, né? É verdade, foi demais. Vários momentos, assim, muito marcantes, né? Os templos que falam por si só, né? Aquele lugar, você chega, você já se arrepia todo, sente todo aquele poder, absorve, acho que a gente absorve muita coisa só contemplando, silenciando, né? Acho que o silêncio foi muito importante para mim nesse caminho, né? De silenciar e ouvir minha voz interior que estava meio calada ou conturbada com muitos pensamentos, muitas coisas doidas, né? Do meu processo pessoal e me trouxe muita cura da infância, assim, do meu processo de crescimento como pessoa. Então eu consegui voltar lá na infância muitas vezes para refazer caminhos, julgamentos, né? Perdoar quem tinha que perdoar, e isso foi muito importante, assim, nesse caminho poder estar com a gente mesmo, silenciando, enfrentando desafios, né? Que aquela subida lá de Machu Picchu foi um grande desafio também, né?
E como o Juliano ensinou, né, ir descarregando conforme a gente tinha o cansaço físico, o suor, que a gente pudesse chorar, descarregar, tirar aquela coisa pesada dentro da gente, para o caminho ser cada vez mais leve, né, e deixando essas bagagens pelo caminho. O próprio, né, caminho mesmo das peregrinações de cada templo era algo assim transformador, né? E era uma transformação, um desafio pessoal muito intenso, da questão da altitude. Também foi uma coisa muito interessante de desmistificar a coca, né? A planta coca, que é tão banalizada, né? Porque a gente sabe o porquê, mas existe uma história muito bonita, existe uma questão de planta de poder, de um respeito com a planta, né? Então, não banalizando com relação, falando de drogas. Então, eu acho que é muito, muito, muito legal também, que trouxe uma nova visão disso, de como os povos respeitam e vê aquilo como uma planta de poder, que auxilia no processo das pessoas também de cura. Então, foi muito, muito incrível, assim, todo esse processo. E eu lembro que no Samanawá, a gente teve a oportunidade, lembro que você comprou uma flauta linda, muito linda lá no Cusco. E aí a gente teve a oportunidade de estar nessa troca, né? Porque a gente estava no mesmo quarto, de trocar ideia. Eu lembro que teve um dia que a gente ria muito no quarto, cara. Teve um dia que foi muito engraçado, que a gente ria muito no quarto. E aí também eu tive a oportunidade de aos poucos se conhecendo, né? De você contar um pouco desse processo. Você estava num processo também de mudança de trabalho também, né? E eu lembro que no depois, em outro momento, né, pós essa peregrinação, eu e a Lígia fomos te visitar aí onde você está hoje, que é um lugar maravilhoso, muito lindo. E a gente pôde conhecer um pouco mais do seu trabalho, que eu acho incrível. Então, conta um pouco pra gente do seu trabalho também, das abelhas nativas, né? Que as pessoas não é todo mundo que tem a oportunidade de conhecer, então é uma oportunidade aqui de você conhecer uma coisa tão incrível, tão legal, que eu falo que quando a gente parar num lugar e ter um lugarzinho nosso mesmo, eu vou ser que vou ter abelhas nativas, que eu quero, né, espalhar isso aí. Eu acho muito incrível. Com certeza. Suas colmeias já vão estar preparadas para esse momento. Então, falar de abelha é uma coisa é muito forte, assim, né? A abelha é um ser que sustenta a vida do planeta, se você pensar no todo, né? Einstein já falava que em 4 anos, se as abelhas forem extintas, a humanidade também seria extinta em 4, 5 anos. Porque as pessoas não conhecem, você fala de abelha, as pessoas se conectam a mel e a ferroada, né? E o papel principal dela é polinização, né? Então, voltando lá atrás na minha história, quando eu tinha uns 7, 8 anos, um caseiro aqui do sítio derrubou um muro aqui, coincidentemente é esse muro aqui atrás, para reformar, e daqui ele tirou uma colmeia de jataí, que é uma abelha bem pequenininha, é a mais famosa entre as abelhas sem ferrão, assim, que as pessoas mais conhecem, né? E nesse momento ele me chamou, colocou elas numa caixinha e me deu um mel para provar. E, putz, eu fiquei encantado com aquela doçura, aquele sabor, e como aqueles seres tão pequenininhos conseguiriam fazer, né, algo tão doce, tão especial, né, tão gostoso, ainda mais uma criança, né, que adora doce. E aquilo ficou guardado na minha memória, né? A gente tem um sítio aqui há mais de 40 anos, e num momento também de conhecimento, de transição, né, em busca de espiritualidade, né, trazendo a meditação mais presente no meu dia a dia. Num dia de contemplação e de meditação, eu senti algo no meu braço, assim. E quando eu olhei, era uma jataí que estava pousada, assim. E daí me arrepiei na hora, assim, me remeteu toda essa memória lá da infância, né, desse momento de provar o mel, de ver aquelas abelhas. Eu falei, nossa, uma jataí, quanto tempo que eu não via uma jataí aqui, né? Acabei, talvez meu olhar tivesse se fechado para isso, e
e parece que tirou um véu quando ela pousou no meu braço e abriu um universo incrível. Então eu comecei a estudar sobre as abelhas nativas, né? E me encantar cada vez mais, né? Trouxe uma caixinha aqui para o sítio e de uma virou 10, virou 30. Hoje eu tenho quase 50 caixas, né? Só nesse espaço e no sítio do meu tio também tem outros. E foi aí que eu criei o Believing, né? Que é meu xodó, meu propósito de vida, onde eu busquei unir 3 pilares, né? A preservação pelas espécies, né? Preservar essas espécies tão ameaçadas de extinção, pelo desmatamento agrotóxico. Então, trazer esse cuidado para elas, né? A parte educativa de ensinar pessoas e crianças, né? Toda essa educação ambiental mesmo, né? Como que a gente vive hoje em dia, porque muitas vezes na cidade a gente não tem tempo para parar, olhar uma árvore, ver uma flor, identificar um fruto. Então a correria do dia a dia nos afasta dessa essência da natureza, né? E outro pilar também é trazer a saúde através do mel, né? Esse cuidado pessoal da nossa saúde através do mel, do própolis, tantos produtos vindo dessas abelhas, desses seres tão especiais que ajudam tanto a gente, né? E no Brasil, a gente tem mais de 300 espécies de abelhas nativas sem ferrão. E a única abelha que a gente conhece, né, que a maioria dos brasileiros conhecem, é a jataí, que é a sem ferrão, mas a apis, que é a abelha que é exótica. A apis não é daqui, né? É aquela abelha que ferroa. Então, essa tem ferrão. Das pessoas falam, nossa, como vocês tiram ferrão da abelha, né? Porque não está acostumada a ouvir falar de abelha sem ferrão. E quando a gente fala que não, elas não têm ferrão naturalmente, de acordo com a evolução delas, elas perderam a capacidade de ferroar. Então, tem essa falta de conhecimento, gera ignorância de uma pessoa ir lá, botar fogo num ninho de abelha que, né, faz um trabalho impecável e produz um melzinho, né? Então, a ignorância também de jogar veneno numa plantação onde você vai matar vários polinizadores. Então, a gente tenta trazer um pouquinho de consciência, assim, e de conhecimento, né? Um pouquinho do que eu sei, eu busco compartilhar. Sempre estou aprendendo com elas, que são seres professores, né? São professoras aqui na Terra que vieram ensinar a organização, porque elas trabalham com uma organização incrível, né? Esse trabalho incessante de sair quando o sol nasce para polinizar uma flor, buscar o pólen, buscar o néctar, voltar, né? Então é um propósito de vida trazer isso para as pessoas, é muito, muito legal. Maravilha, grande Carlos, incrível, muito bom. Quando eu estive aí foi muito legal conhecer de perto, né? Eu já tinha experimentado o mel, mas conhecer de perto foi muito legal e ver que é possível também no futuro ter um lugar e poder contribuir também. Então é muito bonito o propósito, né? E essa maneira de você estar, né? Porque eu antes disso eu não tinha a menor ideia. Eu lembro quando de pequeno também de ir no sítio de familiares, assim, de ver aquele um caninho assim saindo, aí eu acho que né? Aí você fala, acho Esse que é da Jataí. era Jataí. Então já tinha visto, não, essa não pica, essa é tranquila, tal. Então, mas era a única, né? Então foi muito legal porque nessa maneira desse encontro que nós tivemos ali dentro da peregrinação no Peru, né, acredito que você foi uma pessoa que contribuiu também com a minha transformação, porque a gente dividiu momentos muito legais ali e aquela peregrinação foi muito importante também para mim, né? Foi um despertar de várias coisas que hoje eu posso perceber que como olhando para trás, como foi importante ter decidido ir lá e esse compartilhar de todo o grupo, né? Do próprio, claro, o Juliano, que foi o que nos guiou, né? Exatamente. Então, assim, aí eu falei, cara, vou chamar o Carlos pra gente bater um papo, trocar uma ideia, fazer esse link aí
da nossa peregrinação do Peru com as abelhas, que também é um trabalho incrível que você faz, que é uma contribuição para o mundo, né? Então, e aqui a minha ideia é poder mostrar, né, que como para você e como para mim foi nesse nosso encontro, tiveram transformações na nossa vida, de repente as pessoas possam se inspirar e buscar também caminhos para a vida delas de alguma maneira que faça sentido e achar o propósito delas e que elas se sintam bem, sejam felizes. Com certeza. Acho que quando a gente consegue silenciar a mente, né, e escutar a nossa alma, nosso coração, acho que tudo começa a florescer, né, fluir. Então, para mim foi muito claro isso. Essa viagem abriu várias portas nesse sentido de eu poder resgatar a minha essência mesmo, essa conexão com a terra que eu acho que vem lá de trás de outros lugares, porque para mim é o que me traz energia, né? Me traz motivação, ensinamentos infinitos, né? Cada dia que eu acordo aqui, vejo uma flor abrindo, vejo, né, um pássaro, algo diferente, um inseto que eu nunca tinha visto. Então, cada hora você tem uma surpresa, um ensinamento, né? E eu acho que esse é o caminho, é buscar se ouvir mais, né? Silenciar um pouco a mente, porque essa pandemia trouxe isso, né? A gente perceber o que é essencial mesmo, né? Eu até estava falando para minha mulher, se desabasse nosso prédio lá, se pegasse fogo, sei lá o quê, que a gente estaria bem com o que a gente tem aqui. Ela falou, totalmente, eu não sinto falta de nada. A gente fechou o apartamento, pegou o básico, veio para cá e hoje a gente quer morar aqui, porque é isso, a gente se desconectou, né, dessa coisa densa da cidade e se livrando de padrões, né, dessa coisa do consumo. Então, pra gente foi muito positivo, assim, nesse sentido. E a natureza traz muitos insights, né, deixa nossas ideias mais limpas. Então, tá sendo muito legal, assim, estar aqui. E esse caminho ajudou muito a abrir muitas coisas. Receber vocês aqui foi demais. Depois de tanto tempo, né, de ter passado esses momentos especiais juntos, receber vocês dois aqui foi incrível, assim, poder contar um pouquinho do trabalho, mostrar cada caixinha de abelha. Então é muito legal. Esses irmãos que a gente forma nas caminhadas da vida. Exatamente. A gente vai se conectando, o universo vai juntando, a gente vai vibrando aí, e as pessoas, quando você vai vibrando, as pessoas se conectam, elas chegam, você atrai aquilo que né, faz sentido. E eu quero muito te agradecer, grande Carlos, gratidão aqui pela sua partilha, por topar esse papo aqui, de poder a gente abrir um pouquinho dessa história que a gente teve aí junto. Relembrar alguns momentos. Exato. que é bem bacana, assim, que é bom a gente trazer na memória esses momentos legais que a gente viveu. Eu que agradeço. Imagina, prazer todo meu. E aproveitando, também vou deixar na descrição desse vídeo os canais que você pode encontrar, o Believing, o Carlos, né? Tudo que para você conhecer, é incrível. Conheça os maravilhosos produtos da Believing, é incrível. São néctares dos deuses, é muito legal. Com certeza. E olha que eu preciso. Tem uma coisa muito interessante. É que ano passado, eu fui para a Suécia. Fui lá numa comunidade lá, né? E aí, eles têm um retreat center, né? É um centro de retiros. E eles têm o verão é uma época de festival. Então eu fui como voluntário lá. Eu trabalhava numa cafeteria, né? E aí tinha como se fosse um mini bangalôzinho que eles montaram ali, que é uma mulher, Angelina, que ela é a alquimista lá da Suécia, dos nórdicos, lá da galera. Então, tipo, ela tinha kombucha, mas ela tinha uns outros negócios que, tipo, no estilo de kombucha,
que eu nunca vi na vida, assim. Então ela tinha várias comidas, vários diferentes meio que para cada bebida era para uma coisa específica, tinha vários fermentados diferentes, muito legais. E aí eu tinha um melzinho da Believing, eu falei, não, eu vou te mostrar um mel que esse eu tenho certeza que você nunca experimentou. Aí eu levei para ela e para uma amiga dela, que elas experimentaram e elas adoraram. E aí eu falei, agora eu aproveitei e já fiz elas seguirem você. E eu lembro que elas ficaram super felizes, assim, de ter esse contato. Believing para o mundo. Exatamente. Foi um momento Believing no mundo. Que legal. É demais poder compartilhar isso, né? E quando as pessoas provam o mel de abelha nativa, é totalmente diferente do mel de abelha comum, abelha com ferrão, né? Apis, que a gente fala. Porque ele é mais líquido, tem mais enzimas, mais levedura, é um mel vivo. Então você sente sabores bem complexos que você não sente no outro mel. Então é muito legal. Eu falo que como esse mel, quando eu dei de presente para algumas pessoas, eu falei assim, claro que cada um pode usar de como quiser, mas eu falei, não vai adoçar um chá. Eu falei, cara, pega uma colherzinha de manhã e toma uma colherzinha de café, assim, todo dia de manhã, ou dia sim, dia não, assim, que como se fosse um néctar que você está tomando para sua saúde, né? É um elixir ali, né? Algo Exato, bem sagrado. Porque as abelhas demoram, né, meses para... Uma abelha visita mais de 1000 flores para produzir uma colherinha de mel, então é algo que a gente trata como muito sagrado, assim. Por isso que a gente fala que é um ouro líquido. A gente consome em gotas, a gente lança um conta-gotas, colherinha de café, né, para você absorver daquele trabalho, daquele serviço e honrar isso tudo, né? Então esse respeito por elas é muito, muito legal. Maravilha, grande Carlos, gratidão. Obrigado, Caião. Se cuida aí. Um beijão para vocês. Grande beijo. Maravilha poder trocar uma ideia com o grande Carlos Barrichello. E assim, você ainda teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Believing, que eu vou estar colocando aqui as informações na descrição. Entre em contato, consuma. É um trabalho muito bonito e além de poder, né, trazer a parte educacional, tem a questão de você também poder trabalhar a sua saúde, que é incrível, com mel, com própolis bem especial, orgânico, tudo assim, legal, pode contribuir muito para você. Então, quem sabe você também possa criar abelhas nativas brasileiras aí no seu sítio, na sua chácara, na sua casa, em algum lugar. Então conhece o trabalho dele e é isso aí. Todas as quintas a gente se encontra. Valeu! Fica ligado que tá muito da hora e comenta. Fala o que tá rolando, o que você achou, o que você pensou, o que tá faltando. Contribui aí comigo que eu quero, né, contribuir com o meu melhor para você. Valeu!